A paz do Senhor, o Senhor te fortaleça, te guie, que você não desanime, fique em frente, você está na disciplina Panorama da Bíblia. Aqui é o professor Marco Faleiro e você está na Logos Ensino Superior de Teologia. Lembre-se, logo logo você deve fazer uma prova, então estude e veja os seus trabalhos. Se há algum trabalho em atraso, entregue. Se ainda está dentro do tempo, entregue no tempo. Lembre-se que se você atrasar, você perde ponto, né? E não deixe tudo para a última hora. Alguns alunos chegam na hora de entregar e dizem: ah, não tive tempo. Não, isso não é desculpa. Se você se programa, se organiza, vai fazendo com o tempo que você tem, um bom tempo que tem, no mínimo, uma disciplina da Logos demora 2 semanas. Né? Então há tempo de fazer o que deve ser feito, é só organizar o seu tempo. Esta é o terceiro AVA da aula dupla 11, que é a aula 21 e 22, sendo a terceira parte da aula 21. Apenas para lembrar, nós vamos colocar aí os 7 períodos, que é a base que você realmente tem que saber. Você tem que saber de cor isso aí, né? Esses 7 períodos, e saber montar a linha de tempo, né, desses 7 períodos. Mas agora nós estamos nessa aula dupla, estando a tratar do período apocalíptico, que, em teoria, não vai cair na prova, a não ser que algum professor que utilize dessa aula decida colocar na prova, pelo menos, a questão mais bíblica. A linha escatológica agora da igreja é o que nós estamos a tratar, vendo também na linha de tempo. Aí está a linha de tempo dos 7 períodos, aí a linha de tempo que é mais histórica, e nós, utilizando ela, nós estamos mostrando um pouco o que aconteceu com a visão histórica linear da igreja quanto ao que poderia ser o futuro da igreja, né? Aquele que seria profetizado na Bíblia Sagrada. E nós chegamos até Agostinho, né, na Idade Média. Na Idade Média, então a visão à volta de Jesus estavam ligadas ao reino de Deus, que seria aquela ideia que Agostinho escreveu, né, a cidade de Deus. Né? Então agora nós estamos seguindo o tempo na Idade Média até 1500, quando houve o evento que mudou a igreja, né, que foi a Reforma. Né? Passamos pelo ano 1000 nesse tempo. A Idade Média não tem expectativas, já vivia um reino. O ano 1000 passa sem muita importância. O esforço da conquista de Jerusalém, como parte da implantação do reino, foi a grande expectativa forjada ali na Europa cristã, né, com as cruzadas. E a ideia da eliminação dos pagãos, inclusive com a implantação de uma das coisas mais terríveis que a Igreja Católica Apostólica Romana, ou até, infelizmente, o cristianismo implantou, que foi a Inquisição. Né? Alguns dizem sob milhões e milhões de pessoas mortas de forma terrível. E o pior, com torturas, né? Os padres espanhóis eram conhecidos como os melhores torturadores da Inquisição. Coisa terrível de ter acontecido. Como que pode a igreja chegar num ponto desse? Mas chegou. Que nós não permitamos que essa ideia chegue nos nossos dias. Mas em 1950, quando se fala da questão apocalíptica, um monge chamado Atso cria a tese do último imperador mundial antes do anticristo. A primeira ideia da grande tribulação nasce na teologia, então, mas ainda uma visão amilenista. Mais tarde, o abade Joaquim de Fiore, que foi em 1136 a 1200 depois de Cristo, já chegando no tempo das cruzadas, ele fala sobre os muçulmanos dominando o reino do mundo, e depois viria um papa reformador que tiraria a paz. É interessante como naquela época já se forjava uma tese, né, sobre os muçulmanos. Hoje, de novo, já existe uma nova linha escatológica olhando para os muçulmanos. Né? Antes teve a linha escatológica olhando para os comunistas, com a União Soviética. Com a queda da União Soviética, foi a ideia dos muçulmanos. Alguns agora talvez possam começar a forjar a ideia comunista de novo com a China, né? Mas são propostas que vão nascendo à medida que as coisas vão acontecendo. Né?
Então nós temos aí o início da visão tribulacionista lá no ano 950, ou seja, no ano 1000. E então nós seguimos com a decadência papal e a busca por um reino futuro. Quer dizer, a igreja, os teólogos, aquelas pessoas sinceras começaram a olhar para o Vaticano, para os papas e falar, mas isso não pode ser o reino de Deus. Não pode ser essa loucura, essa impureza, essas coisas erradas todas. O povo sofrendo como está sofrendo, isso não pode ser o reino de Deus, né? Então, a decadência do sistema papal e do Vaticano traz a dúvida sobre o reino atual, ou seja, daquela época, né? A espera de um reino que há de vir, e aí nasce a Reforma Protestante. A Reforma Protestante já é parte dessa visão apocalíptica, né? Da busca, não é possível que isso seja o reino de Deus, tem alguma coisa a mais. Nós devemos ter interpretado errado a linha linear ou a profecia, não pode ser. Os pré-reformistas, né, que foram antes da reforma, nós estamos falando de Jerônimo Savonarola, 1452 a 1498, John Wycliffe, 1328 a 1384, e John Hus, que foi queimado vivo, né, e trouxe aquela profecia que para muitos é Lutero, né, quando ele Hus significa ganso, e ele disse, vocês podem matar o ganso, mas quando o cisne chegar, aí foram 100 anos exatos, né, após a morte dele, Lutero coloca as 95 teses, né, e Lutero já é, de fato, o reformador em 1369 a 1415, e ali começa a visão de um reino futuro, uma nova escatologia. Então, com a reforma, nasce uma nova visão escatológica, quebrando aquela teologia católica, forjada inicialmente por Agostinho, com a Cidade de Deus. O próprio sonho de Cristóvão Colombo, que foi ali na época da Reforma, né, em 1451 a 1506, era a busca de Jerusalém e de um novo mundo. Né? Era a busca do novo mundo. Deve ter alguma coisa a mais. Né? Então aí nós chegamos no tempo de Lutero e Calvino e também dos anabatistas, que especificamente trouxeram teses novas. Lutero e Calvino rejeitam a ideia amilenista, ou seja, nós não estamos vivendo o reino milenar, e acham até infantil e equivocada essa tese. Os dois enfatizam a vida cristã hoje e a santidade. Mas os anabatistas, que foram o movimento que gerou mais tarde os batistas, que são uma das denominações mais fortes para a formação do movimento pentecostal, porque o movimento pentecostal não foi formado só de batistas, né? Foi formado de todas as denominações históricas, veio pessoas a formar o movimento pentecostal, né? Mas a sua origem ali, teológica, tem muito a ver com os batistas, apesar de que o primeiro grande movimentador desse foi lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa, foi um metodista, inclusive afro-americano, né? As multidões se unem à ideia de que Jesus está voltando e as teses nascem da sua volta iminente. Ou seja, novamente a igreja fica com a expectativa, Jesus vai voltar, vai ter um outro reino, né? E aí, depois dos anabatistas, nós encontramos o período inglês e depois o período americano, que ele vem dos puritanos, né? Porque os ingleses estão os puritanos. Nós estamos falando um pouquinho de história da igreja, não vamos abordar assim detalhadamente, isso é para a história da igreja, né? Mas é só para vocês tentarem seguir esse caminho histórico, né? E aí então nós chegamos aos americanos, que trazem aquela visão pós-milenista e também uma nova visão que seria o avivamento final, certo? Vamos ver isso. Os americanos no século 17 e 18, ou seja, depois, né, da Reforma, com o advento do iluminismo, trazem a visão pós-milenista. A crença que a segunda vinda iria acontecer após um milênio, de paz e prosperidade da igreja, com o esforço da igreja em implantar. Jonathan Edwards, que era um teólogo calvinista, que viveu em 1703 e 1758, foi um destes. Um otimismo e formação da cultura americana. Vamos dominar o mundo para Cristo, né? Então, isso, inclusive, é a base da sociedade americana, né? Vamos dominar o mundo. Eles são, até hoje, essa proposta, né? Vamos civilizar o mundo. Na verdade, é a mesma proposta católica da Europa, né? Vamos dominar o mundo para Cristo, né? Só que agora os americanos, antes os ingleses, né, se achavam como
aqueles que Deus levantou para estabelecer o novo reino, porque haveria um milênio para Cristo voltar, né? No século XIX nasce uma nova visão escatológica, basicamente com Charles Finney, de 1792 a 1875, ele que viveu um avivamento, fala de um grande avivamento final que se tornou uma das grandes teses apocalípticas. O crescimento dos Estados Unidos reforçaram essa visão ufanista americana, mas essa ideia se espalhou pelo mundo todo, né? Então vocês estão vendo aí essa visão linear da construção do que pode ser. Hoje nós temos essas teses todas, né, que nós estudamos em escatologia, na teologia sistemática, né? Um novo pré-milenismo no século XX nasce, voltando às teses dos tempos primitivos, mas com a visão do avivamento final. Nasce então o dispensacionalismo e o adventismo. As previsões de William Miller, com as datas da volta de Jesus, que foram 1838, 1843 e 1844, forjam o movimento do adventismo. Esse William Miller, mais tarde, ele acaba parando com essas previsões, falando que ele errou, volta para a sua igreja e termina sua vida ali com a expectativa da volta de Jesus. Mas do grupo de discípulos deles formam um grupo adventista, né, que mais tarde, inclusive, tem um grupo específico, né, que é oriundo mais especificamente de Ellen White, que fala que o sábado é o mais importante, por isso nasceu o adventismo do sétimo dia. O sétimo dia é o sábado, né? Tem também outro grupo chamado Igreja de Deus, que tem grupo que segue a ideia reformada do domingo e outros seguem a do sábado, né? Mas o fato não é a verificar quem está certo e quem está errado. O fato é que há um movimento adventista nesse período de 1700 e 1800 muito forte, ou seja, o adventismo. O que é o adventismo? É a volta de Jesus. Então, o sonho da volta de Jesus começa a crescer muito, mas o dispensacionalismo traz uma nova visão de períodos cronológicos, muito interessante, que inclusive forjam basicamente a teologia pentecostal. Mas foi ali que nasceu, né? Então nós estamos vendo o crescimento da visão doutrinária até os nossos dias. Porque alguém pode falar, não, eu cheguei na verdade. Mas houve um crescimento e pode ser que depois mude, né, se as coisas acontecerem e mudarem. Porque, veja, ninguém tem certeza absoluta do que vai acontecer. Pode ser até que alguém tenha recebido essa revelação e tenha a verdade já na sua frente. Talvez um de nós esteja certo. Não significa que todos estão errados, mas também não significa que todos estão certos. A interpretação é humana, a hermenêutica é humana. Nós podemos errar. Ah, mas eu tenho um profeta que ele fala com Deus diretamente. Veja, ninguém pode assumir a posição de papa na igreja. Nós já tivemos esse problema na história da igreja e foi um problema muito grande. Então não vamos trazer de novo esse problema para dentro da igreja. Ninguém tem posição maior. Veja, Jesus colocou 12, nunca teve o maior, tinha líderes. Mas mesmo os 12 teve o Paulo fora, que acabou sendo uma liderança tão forte como a dos 12. Isso mostra, até nas igrejas locais havia o presbitério. Tinha sempre um líder, é claro, mas sempre mostrando a possibilidade de que nós podemos errar. E que, de fato, o cabeça não é um homem, é Cristo. Só Jesus é o cabeça da igreja. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.